Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, hoje queremos meditar sobre o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus ressuscitado. Vamos fazer uma oração no início. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que Estais nos nos céus, céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossos anjos da guarda, Rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, meditamos trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 13 a 35. É o caminho dos discípulos de Emaús. Nós estamos no domingo da Páscoa. Podemos perguntar-nos de onde vêm estes dois discípulos, para onde vão e qual é a situação interior deles. Eles mesmo dizem para Jesus, quando ele acompanhou os dois, nós ficamos confusos, porque Jesus morreu. Nós pensávamos que ele fosse o Messias, mas hoje chegaram as mulheres e disseram que tinham aparições de anjos, que disseram que ele está vivo. Então eles ficaram decepcionados, tristes por causa do sofrimento da morte de Jesus, confusos por causa da notícia da ressurreição de Jesus. Eles não entenderam mais nada. E pensaram, é tudo em vão. Por que ficar ainda aqui em Jerusalém, como os apóstolos? Não tem mais sentido. Vamos para casa. Então, eles deixaram a comunidade dos apóstolos, deixaram a Nossa Senhora e foram para casa. Até podemos pensar, será que eles perderam a sua vocação porque foram para casa? Eles estão no caminho. É um caminho muito triste, sem Jesus. Eu vejo neste Evangelho Jesus como o bom pastor, que vai atrás das ovelhas tresmalhadas. Jesus não deixa estes dois discípulos que ele chamou simplesmente ir embora. Ele tem tanto amor para cada um de nós. Ele vai atrás de nós, ele nos chama, ele nos ajuda, mesmo quando estamos num caminho errado. Ele nos chama de volta. E assim, os dois estão caminhando, Jesus se junta a eles e pergunta: que palavras são estas que vocês estão trocando no caminho? Eles ficaram parados e perguntaram: mas tu és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus pergunta: mas o que aconteceu? E eles contaram.
Então Jesus fez de propósito para os discípulos esta pergunta: quais são as coisas que aconteceram? Com outras palavras, quando nós temos um problema, quando sentimos um peso no nosso coração, Jesus nos convida de falar tudo para Ele. Jesus diz em outro lugar: vinde todos a mim que andais cansados e sobrecarregados, eu vos darei repouso. Então, os dois discípulos estão no caminho. Ficamos com este conceito, caminho. Toda a nossa vida humana é um caminho. É um crescer, um desenvolvimento, uma luta, um caminho com altos e baixos. Queremos andar realmente no caminho certo. A meta deste caminho é a casa do Pai, é a eternidade. Então nunca devemos esquecer isto. Na nossa vida, nós temos uma meta, né? Para não desviar do caminho, para não desviar para o pecado, para aquilo que não agrada a Deus, porque isto é um caminho errado. Jesus acompanha os dois. Também Jesus, que se tornou homem, está no caminho. Foi o caminho do céu para a terra. Ele também cresceu. E agora, na vida pública, ele andou na Terra Santa. Pensamos, por exemplo, no Evangelho de São João, quando está escrito: cansado do caminho, ele se sentou à beira do poço de Jacó. Por que se sentou? Por que ele andou até lá? Porque ele queria encontrar-se com a samaritana, ele queria dar-lhe a água viva, o perdão dos seus pecados, ele queria dar-lhe a graça, a alegria de ser reconciliada com Deus. Jesus quer encontrar-se conosco. Ele quer transformar-nos. Ele quer dar-nos a salvação. Pensamos no povo de Israel. Eles foram libertados do Egito, atravessaram o deserto e o destino, a meta, era entrar na terra prometida. Por causa dos seus pecados, das suas murmurações e revoltas, eles ficaram 40 anos no deserto. É um caminho do povo de Deus, é o caminho de Deus com o seu povo. Libertados do Egito, Moisés levou eles para o Monte Sinai, onde Deus realizou a sua aliança. A partir deste momento, eles são chamados povo de Deus. É um caminho de fidelidade e de infidelidades. Deus sempre é fiel à aliança. O homem é fraco e cai. E agora, Jesus, em pessoa, é a aliança de Deus com a humanidade. Jesus instituiu a nova e eterna aliança. Deus nos ama e é fiel.
Então, devemos aprender de andar neste caminho da união, da aliança com Deus. Devemos ficar fiel neste caminho da nossa vida. Fiéis aos mandamentos de Deus, fiéis a Jesus Cristo. Pode acontecer que nós também ficamos decepcionados, desiludidos. Quantas pessoas se revoltam contra Deus, contra a igreja, contra os sacerdotes? Estas coisas existem. Querem sair da igreja. Vemos a imagem destes dois discípulos de Emaús. Mas Jesus vai atrás deles. Eles não reconhecem Jesus, porque eles perderam a fé. São impedidos de reconhecer o nosso Senhor, porque os seus corações são fechados. Eles ficaram fixados no seu problema, no sofrimento, na morte de Jesus. Acontece quando giramos demais à volta de nós mesmos, do nosso próprio eu. Em vez de resolver os problemas, eles aumentam e ficamos cada vez mais tristes. A alegria se vai embora. Quanto mais estamos fixados em nós mesmos e nos problemas, afundamos. Jesus ouve o que eles disseram. Jesus quer escutar o que nós queremos dizer a Ele. Claro que Ele já sabe, Ele conhece os nossos corações. Mas é importante para nós de abrir-nos para Ele, de partilhar aquilo que pesa no nosso coração com Ele. Assim, Ele pode ajudar-nos. A luz da ressurreição entra na nossa vida quando abrimos, pelo menos um pouco, que o preciosíssimo sangue de Jesus, que a luz da ressurreição, a vitória, possam entrar e rebentar a casca que colocamos. E assim, Jesus explica a Sagrada Escritura para eles. Eles se sentem muito bem na companhia com Jesus. Ainda não sabem que é Ele. Mas faz tão bem que Jesus tem tanta paciência, que Jesus acompanha eles. Não é maravilhoso que Jesus sempre está ao nosso lado? Que Jesus nos acompanha nas várias situações da nossa vida. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. Queremos aprender realmente isto. Eu vou partilhar as alegrias e as tristezas com Jesus. Isto nos faz muito bem. Jesus nos explica o sentido do sofrimento e da morte dele. Ele também nos explica, nos dá uma luz sobre a nossa situação. E Jesus nos transmite realmente o seu amor, a sua graça, que faz arder os nossos corações.
sim, realmente, Jesus tende reacender novamente em nós a fé, a confiança, para não ficarmos abalados e quebrados no caminho. Agora, andando neste caminho, eles chegaram a Emaús. E Jesus fez que ia adiante. Mas será que ele realmente queria ir embora? Não. Agora, depois da caminhada que fizeram juntos, ele queria ouvir estas palavras dos discípulos de Emaús: fica conosco. Jesus quer ser convidado da nossa parte. Jesus, fica comigo, fica conosco. Porque cai a noite. O dia já se declina. Nós precisamos a ti, Jesus. Porque o mundo é escuro e tu és a luz do mundo. Jesus, fica conosco. É muito interessante, Papa Bento XVI fez uma vez uma pregação e ele perguntou: mas como é isto? Os discípulos pediram fica conosco, mas depois ele desapareceu. Depois ele explicou: sim, neste momento desapareceu depois que eles o reconheceram, mas na Santíssima Eucaristia ele fica conosco até ao fim do mundo. Não é maravilhoso? A nossa Igreja Católica é uma igreja eucarística. O centro da igreja é a Eucaristia, a presença verdadeira de Jesus no meio de nós. E na Santa Missa torna-se presente a morte e a ressurreição de nosso Senhor, toda a sua vida. Não existe um problema, uma escuridão que não poderia ser resolvido da parte de Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou. Isto significa, quando convidamos Jesus para dentro dos nossos problemas, sofrimentos e até a morte, a luz da vitória e da ressurreição entra na nossa vida, somos transformados por Ele. Ele é o Redentor. E Ele nos ressuscita. Seja aqui, durante a nossa vida, ou seja, depois da morte na eternidade. Então, tenhamos confiança em nosso Senhor. Como os discípulos reconheceram que era Jesus? Jesus, entrando com eles, tomou o pão, partiu o pão, deu-o aos discípulos. É o mesmo gesto como na multiplicação dos pães. É o mesmo gesto quando Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia. Nunca eles viram uma pessoa que tomou o pão com tanta reverência, olhando para o Pai,
rezando, agradecendo. Este foi o sinal. Assim, eles reconheceram Jesus. Jesus nos convida de celebrar com Ele a Eucaristia. Ele nos encontra no caminho, mas Ele quer entrar conosco para celebrar a Eucaristia. Este é o encontro mais profundo que podemos ter com Jesus, na Eucaristia. É um mistério. Jesus caminha com eles, com a Igreja, conosco. Explica a Sagrada Escritura. Eles reconheceram Jesus, mas depois desaparece. É o mistério do ressuscitado. Está aqui, mas claro que ele vai para o Pai. Está no céu, mas fica com a Igreja, fica conosco, no modo especial, através da Eucaristia. E agora, estes discípulos de Emaús tornaram-se missionários de Cristo ressuscitado. Eles voltaram estes mais ou menos 11 quilômetros para Jerusalém. E é uma subida, mas animados pelo encontro com o nosso Senhor. Animados porque agora têm corações ardentes. Eles voltaram, ou eu queria dizer, correram para a comunidade de Jerusalém, para contar aos outros a sua experiência com Jesus ressuscitado. Assim, eu desejo para todos nós um verdadeiro encontro com Jesus ressuscitado. Que Ele transforme as nossas tristezas e decepções e desilusões em corações ardentes, porque Ele está presente na nossa vida. Queremos pedir nestes dias esta graça. Quero propor-vos novamente 5 mistérios do terço para colocarmos aquilo que ouvimos em oração. No primeiro mistério, queremos agradecer a Deus que nos enviou Jesus, que Ele sempre está presente no nosso caminho, quando é difícil ou quando temos alegria. Agradecemos Jesus que se fez companheiro do nosso caminho e da nossa vida. No segundo mistério, rezamos pelas pessoas que se decepcionaram, que estão sofrendo, que estão revoltados com Deus, com a Igreja, com os sacerdotes. Queremos realmente interceder. Na força da ressurreição, tudo pode ser transformado. No terceiro mistério, rezamos que Jesus faça arder os nossos corações. Isto nós precisamos. O mundo não precisa pessoas tristes,
mas pessoas que vivem bem a sua vida, onde as outras pessoas sentem realmente a transformação. Pedimos corações ardentes. No quarto mistério, pedimos que Jesus nos ajude, que Ele ilumine as nossas mentes, para que tenhamos fé, para podermos acreditar nele como o nosso verdadeiro Redentor. Queremos rezar, fica conosco, Senhor, porque a noite cai. Jesus, Tu és a luz da nossa vida. No quinto mistério, rezamos, pedimos a graça de um verdadeiro encontro com Jesus na Eucaristia. E que nós sejamos os verdadeiros missionários de Jesus. Queremos levar para os outros a alegria do encontro com o ressuscitado que desejo para todos nós. Amém. Vamos rezar então juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu vos dou a bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora, os santos apóstolos, os 2 discípulos de Emaús e os santos anjos, abençoe e protege, ilumina, fortifica, santifica e cura vosso Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.